Olá pessoal, boa tarde. Vamos iniciando, vamos entrando, animando aí nossa live. Olá Camila, Kelvin, vamos lá pessoal. Vamos falar hoje do direito tributário, ok? Bem, eu queria já desejar uma boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para falar um pouco do direito tributário, certo? E essa matéria, assim, que é para nós instigante, maravilhosa e importantíssima nos concursos públicos. Não só para a nossa vida, nosso cotidiano, é importante a gente saber entender um pouco do direito tributário, mas para você que se prepara para concurso público, é fundamental. Eu queria que vocês me dessem aí um retorno, feedback, estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Por favor, alguém poderia aí dar um alô? Bem, nessa tarde, final de tarde maravilhosa aqui no Nordeste, né? Hoje é o dia de São João, festas juninas. Em outro momento estaríamos todos realmente curtindo esse evento cultural de grande importância para o Nordeste. E vocês aí, alguém também aqui do Nordeste? Eu tô falando do interior da Bahia, né? Da minha cidade, minha terra natal, Ituberá. E vocês vão dando um retorno aí, tá todo mundo ouvindo bem, né? Tá bem tranquilo. Bem, inicialmente eu queria, né, me apresentar, tá? Então, para você que está chegando, aproveita aí para nossa live poder ficar gravada aqui no Notícias Concursos. Eu peço que vocês compartilhem, aperta aí essa setinha que tem aí embaixo, aperta o coraçãozinho também para nossa live bombar, para muita gente entrar e a gente alcançar o maior número de pessoas, tá? O meu Instagram, quem quiser me seguir, me acompanhar, e eu posso, inclusive depois, como prêmio a vocês que estão aqui na live, passar um material, objeto dessa nossa abordagem hoje, tá? Vocês me pedem via direct. Então, meu Instagram é @tianacairo, tá? Uma outra coisa, já me apresentando, né? Eu sou professora Tiana, eu sou graduada em Economia e em Direito, sou especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, especialista também em Direito Público, tenho um mestrado em Cultura e Turismo, eu participo, né, trabalho na docência desde 2001, então já são uns 19 anos, tá? Sem querer aqui revelar minha idade, mas são 19 anos já na docência. Já fui professora do curso de Economia também, da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, e atualmente eu estou na Universidade do Estado da Bahia, UNEB, no Campus 15, em Valença, né, aqui na Bahia, tá? Então, me sigam no Instagram, @tianacairo, lá eu posto muitas dicas, material também de direito tributário para você que se prepara para concurso, e gostaria também de aproveitar a oportunidade e falar que eu sou autora de alguns livros, né, na área de tributário, livros da editora Juspod, o Revisaço. Queria mostrar para vocês aqui o meu Revisaço de direito tributário, certo? Além dele, nós temos outros que trabalhamos no capítulo, junto com o professor o Dr. Harrison Leite, trabalhando com livros de revisaço para magistratura estadual, federal, concursos da AGU, Defensoria Pública Estadual, da União também, livros para concursos de cartórios, não estou lembrando agora de todos, mas em torno de 10 revisaços que a gente participa. E lembrando, não se preocupem muito, né, com o que a gente vai abordar aqui hoje, que eu posso depois estar passando para vocês esse material. Vocês me acompanham no Instagram, tira uma foto aqui, né, da nossa live, marca o Notícias Concursos, me marca também e me pede esse material que eu terei o maior prazer em compartilhar com vocês, tá? Inicialmente também gostaria de agradecer ao Notícias Concursos por esse convite maravilhoso de estar aqui ajudando vocês que se preparam nessa árdua labuta, né, que é a preparação para concursos públicos. E gostaria de agradecer na pessoa da minha querida amiga, colega, professora Suzana Andrade, egressa também da UNEB em Valença, uma pessoa que eu tenho muito carinho, foi me orientando e eu sinto assim hoje um grande orgulho dela. E também eu vou saudar aqui os demais
palestrantes dos outros dias, né? Já que o evento vai até o dia 28, na pessoa também do egresso da UNEB, o professor Kaique, certo? Então, pessoal, vamos lá. Vamos falar do direito tributário e o recorte que eu pensei aqui com vocês justamente falar de alguns temas introdutórios do direito tributário, essas noções que a gente fala propedêuticas, né, introdutórias, falando da atividade financeira do Estado, a tributação e o poder de tributar, a função social do tributo, o conceito, lembrar um pouco do conceito de tributo e tratar das limitações constitucionais ao poder de tributar, sobretudo os princípios constitucionais tributários, e a gente faz o recorte aqui no artigo 150 da Constituição Federal. Então vamos tentar falar ao máximo dicas importantes para você que estuda para concurso desses temas que, ao meu ver, ele cai sempre em toda a prova de concurso público, ok? Nesses trabalhos dos livros que eu faço, do Revisaço, para vocês terem uma ideia, né? Sempre há alguma questão envolvendo o tema limitações constitucionais ao poder tributar, que são os princípios constitucionais tributários e as imunidades. Então, é matéria certa de ser cobrado no concurso, tá? Queria também dar uma dica para você que estuda, que a maioria das questões envolvendo o direito tributário, nesse trabalho que eu tenho feito de resolver item por item os enunciados de questões, a gente percebe uma grande quantidade. Eu vou dar um número aqui aleatório, diria para vocês 80% até 90% das questões são texto de lei. Então, texto de lei é importante ler, é um mal necessário, certo? Mas a gente tem que superar essa parte do nosso estudo, que para muitos é maçante, mas é de fato necessário, pessoal. Assim, muitas questões cobram texto de lei. E no direito tributário, Constituição Federal, a gente vai falar isso, e o Código Tributário Nacional são, assim, imprescindíveis para vocês que se preparam, ok? E a gente está passando por um momento, né, delicado no nosso país, no mundo, um momento de pandemia, e à medida que a gente for pontuar, abordar alguns temas aqui, a gente pode também fazer alguns recortes e tratar de algumas mudanças no direito tributário em razão dessa pandemia. Mas a gente optou por tratar de um tema assim mais perene, que é um tema que sempre é cobrado em concurso, é uma questão certa, né? Tratar dos princípios ou do conceito de tributo, é por isso que nós fizemos esse recorte aqui com vocês, tá? Então, vamos chegando, vai animando aí todo mundo, vai clicando, convidando seus colegas, que nós já vamos começar. Bem, o primeiro ponto que nós vamos tratar aqui, para falar do direito tributário, eu gostaria de iniciar citando um cientista e político americano chamado Benjamin Franklin, que ele diz que nada é certo nesse mundo, exceto a morte e os impostos. Vejam vocês nessa frase que ela diz muito, muito mesmo. Orlando Gomes, que é um grande civilista, ele dizia, né, que toda a vida humana, toda a vida social está impregnada de direito civil. E eu arriscaria, buscando por empréstimo essa expressão de Orlando Gomes, para dizer a vocês que toda a vida humana está impregnada de direito tributário. Desde que nascemos até a nossa morte, quando nossos herdeiros, né, vão partilhar os bens que deixamos, haverá o pagamento de tributo. Então, por mais que a gente não perceba no dia a dia, né, a gente está a todo momento tirando do nosso bolso, permitindo legalmente que o Estado invada o nosso patrimônio particular para fazer frente às necessidades públicas, que essa que é a função, eu diria, maior, a função social da tributação. O Estado arrecadar recursos e para nós, contribuintes cidadãos, é ter uma contrapartida, né, em serviços, nessa missão do Estado, que é promover o bem comum. Então, pessoal, desde o pagamento de uma taxa, no momento que você adquire um imóvel, você vai ter, né, como obrigação pagar o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, o imposto municipal. Você que adquire um carro, um veículo, você vai ser instado a pagar o IPVA, você pratica o fato gerador do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, que é um imposto estadual.
No momento em que alguém falece, é feito um processo de inventário e os bens são partilhados entre os herdeiros, haverá o pagamento do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, que é um imposto de competência dos estados e do Distrito Federal. Então, todo ao longo da nossa vida, nós pagamos tributo. Quando vamos no mercado, adquirimos produtos, o preço, na verdade, já está ali embutido, já que nós, a incidência, né, de tributos indiretos, a exemplo do ICMS, que é o imposto estadual, nós pagamos, já está ali no preço final daquele bem, os impostos, os tributos que nós pagamos. Então, nós somos, de fato, os contribuintes, os chamados contribuintes de fato. A empresa é o contribuinte de direito, mas quem arca ao final somos nós, porque o empresário ele repassa para esses bens os produtos finais, né? No momento que adquirimos, a gente já está também pagando o tributo. E você que vai fazer concurso público, quer ser servidor público, você vai começar a oferir renda e você vai pagar o imposto de renda. Todo mundo aqui quer contribuir com a alíquota de 27,5%. Na verdade, quanto maior a base de cálculo, é o princípio da capacidade contributiva, maior incidirá a alíquota, né? Essa ideia de justiça fiscal que o imposto de renda possui. Então, nessa introdução, a gente já parte para falar dessa função do Estado, né? Dessa relação jurídica tributária. Então, o Estado, ele precisa de recursos para fazer frente às necessidades públicas. Então, o Estado tem esse objetivo maior de promover o bem comum, de atender às necessidades. E o direito tributário vem à tona a partir disso. O Estado precisa de recurso. Então, nessa atividade financeira, a atividade financeira do Estado, na verdade, ela é composta por essa busca da obtenção de recursos, que são os recursos públicos, a busca do crédito público, que é sinônimo de empréstimo público, como gerir, né, como lidar com esses recursos arrecadados, que forma vai ser direcionado, gerida, é onde nós temos o estudo do orçamento público e também o dispêndio, que é através da despesa pública. Então, atenção, a receita, o crédito público, o orçamento e a despesa pública é objeto de estudo do direito financeiro. E o direito tributário, professora? Interessa no direito tributário o estudo de uma parte dessa receita pública, a chamada receita pública derivada, que se dá através dos tributos. Então, atenção vocês, a atividade financeira do Estado, que compreende a obtenção de recursos através da receita, que compreende o crédito público, quando se cria, né, através da obtenção de recursos emprestados, o planejamento através do orçamento e o dispêndio através das despesas públicas. É objeto de estudo do direito financeiro. E o direito tributário se vale, né, de uma parte desse estudo, que é a receita. A receita pública, ela pode ser classificada em originária e derivada. A receita pública originária, ela faz parte do patrimônio do próprio Estado, ou quando o Estado atua, por exemplo, na atividade econômica através de uma empresa pública. Então, é uma receita oriunda dos próprios recursos estatais. O Estado tem um bem imóvel que aluga, então o valor daquele aluguel vai ser uma receita pública originária. E a receita pública derivada diz respeito aos tributos, ok? Então, para o Estado, muito mais importante a receita pública derivada. As receitas originárias, elas perdem, tem eu diria assim, uma relevância bem pequena se comparada às receitas oriundas da tributação. E é claro que nós, né, quando a gente até pensa na palavra imposto, que nós vamos ver que é uma espécie de tributo, a gente já tem aquela ideia negativa, né? Há uma reverberação negativa, há uma certa rejeição social no pagamento de tributo. E a palavra imposto não dá a ideia o quê? De obrigação, de compulsoriedade, e é realmente essa a razão de ser. Não existe voluntariedade na relação jurídica tributária. Eu não quero pagar tributo. Não é assim que acontece. Uma vez realizado o fato jurídico tributário, o evento previsto na norma tributária, você vai ser instado a pagar o tributo, quer você queira ou não. Então, há essa relação de compulsoriedade de fato. E é claro que, se a gente for olhar,
mas a gente paga tanto tributo. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Hoje é em torno de 34% do produto interno bruto de impostos, né, de tributos. E a gente percebe que o tributo ele é um direito custo, né? O empresário ele sofre bastante com a carga tributária elevada. Para vocês terem uma ideia, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o brasileiro ele trabalha em torno de 5 meses só para pagar tributo. E o que causa indignação à população é muitas vezes não ter, não ver, não perceber essa contrapartida. Eu pago tanto tributo e não vejo um serviço prestado de qualidade, a saúde é capengando, a educação também, a gente não vê, como em outros países que também tem a carga tributária, essa contrapartida, certo? Mas a gente também tem que entender que essa função social do tributo, enquanto o produto da arrecadação, né, a necessidade de recursos para o Estado atender a população, ele tem um ideal, que eu diria assim, um ideal que vale a pena a gente pagar. E por mais que você imagine assim, mas eu não gostaria de pagar o tributo, eu não consinto com isso, não é bem verdade. A função social do tributo, segundo o Pontes de Miranda, né, é o povo tributando a si mesmo. Como assim o povo tributando a si mesmo? Porque o direito tributário, veja a lógica, nós elegemos os parlamentares, os nossos representantes, e eles, por sua vez, instituem as leis tributárias, que nos cobram o tributo. Então é por isso que diz que o tributo, né, a tributação é por nós consentida. O Estado invade o nosso patrimônio particular, mas a gente consente com isso, porque elegemos nossos representantes nos parlamentos e eles, por sua vez, instituem a lei tributária. Então nós todos consentimos no pagamento de tributo. É claro que se o dinheiro é desviado, nós temos um mal maior que é a corrupção, e se há desvio de dinheiro, atos de improbidade administrativa, a gente sabe que tem um direito penal para fazer as vezes, né, para punir o indivíduo. Mas isso não é o papel do direito tributário. A função primordial do Estado é de fato arrecadar, que é essa chamada função fiscal. Embora a gente saiba que o tributo ele pode ser utilizado também, o que nós chamamos na sua extrafiscalidade, o tributo sendo utilizado como uma medida de política fiscal, né, com uma intenção, por exemplo, de intervir na economia. A gente vai perceber quando a gente fala de alguns princípios aqui das exceções da legalidade, por exemplo, que os tributos extras fiscais, eles têm também essa intenção de mexer na política fiscal, né, de intervir, da intervenção do Estado na economia. A gente vai perceber isso claramente, tá? Pois bem, e o tributo? O que seria o tributo? Vocês estão me acompanhando aí, então me falem, por favor, aonde está o conceito legal de tributo? Quem sabe qual o dispositivo, o artigo de lei, onde a gente encontra o conceito de tributo? Quem já estuda tributário aí? Por favor, quem gostaria que alguém colocasse aí para mim, que me acompanha? Onde está? Bora lá, gente. Karina, cadê Tiara? Tá por aí? Onde está o conceito de tributo, pessoal? Está previsto no artigo 3º do Código Tributário Nacional, tá? E quando a gente estuda direito tributário, sobretudo para concursos públicos, eu queria já passar uma dica, né? Que um dos diplomas legais mais relevantes para se estudar o direito tributário é a nossa Constituição Federal, né? Na Constituição Federal está lá o Sistema Tributário Nacional, a partir do artigo 145 a 162. Então são artigos essenciais, imprescindíveis para você que estuda para concurso. Claro que vocês também têm que ter um certo jogo de cintura, né? Por que um jogo de cintura? Se eu vou, por exemplo, prestar um concurso para agente fiscal, auditor fiscal, vou fazer um concurso para agente fiscal do município, da minha cidade, tenha já em mente que além da Constituição, do Código Tributário Nacional, você vai ter que estudar e olhar o Código Tributário do seu município.
vou fazer um concurso para o Estado, você tem que ler as leis referentes, né, ao ICMS, ao IPVA, ao ITCMD, que são os impostos estaduais. Você tem que ter essa habilidade nesse jogo de cintura de se adequar. E muitas vezes os códigos tributários, principalmente dos municípios, na sua parte geral, ele trazem normas repetidas do Código Tributário Nacional. Mas o mais importante saber é que a Constituição Federal está lá todo o sistema tributário nacional. Eu costumo dizer aos meus alunos que na Constituição é a espinha dorsal do direito tributário, tá? É lá que nós encontramos assim, principalmente quando o tema é ICMS, que não é um tema fácil, os dispositivos previstos na Constituição Federal, eles são muito cobrados, tá? Karina tá falando aí a Constituição, CTN e o revisaço, né, Karina? Muito bem, muito obrigada. A Aline também participando aqui de Ituberá, que existe, ela tá dizendo que no Código Tributário Municipal de Ituberá existe muitos benefícios para a população, mas sua grande maioria, realmente, Aline, não conhece mesmo, tá? Mas você tem que ter essa habilidade de saber como estudar. Ah, vou fazer um concurso para procurador do município e não vou ler o Código Tributário Municipal, não existe, certo? Então tem que saber. Suzana aí, professora Suzana, que está aí nos assistindo e que é procuradora do município, sabe muito bem disso, né? Que a gente tem que ter essa habilidade na hora de se estudar. Pois bem, vamos lá. Perguntei, Karina acertou. Karina vai ganhar um joinha, viu? Um ok, minha amiga. Um beijo aí. Karina Camomu Santos, São Paulo. Ganhou um joinha, viu, Karina? O conceito de tributo está no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Mas antes, é bom lembrar que tributo é uma palavra que advém do latim tributo, que significa dar, presentear. A palavra fisco também, para vocês, né, só a título de curiosidade, que hoje a gente usa fisco no sentido de... como sinônimo, né, do sujeito ativo da relação jurídica tributária, ou seja, o ente arrecadador. Mandar um beijo aqui para o meu compadre Carlos, né, que está na Espanha. Olha que chiqueza, né? Carlos está aí na Espanha me assistindo, meu amigo Beto, maravilhoso. Então vamos lá. Então o fisco, a palavra fisco, no período romano, significava aquelas cestas que os publicanos, que eram os arrecadadores de impostos, eles colocavam dinheiro arrecadado. Então, em um determinado momento da história, a palavra fisco era utilizado como sinônimo de tesouro público. E hoje a gente usa o fisco, a relação entre fisco e contribuinte, a gente usa o fisco como sinônimo do sujeito ativo da relação jurídica tributária, ou seja, dos entes políticos. Tá? Então, o direito tributário, para que vocês entendam, lembra lá do direito civil, quem estuda direito civil, quem já estudou, no direito das obrigações, quando a gente pensa numa relação de crédito, nós temos o quê? De um lado, o sujeito ativo, do outro, o sujeito passivo, né? Então, o sujeito ativo é que tem o direito de exigir uma determinada prestação. E o sujeito passivo é que tem o dever de pagar uma prestação. Lá no direito civil, é uma obrigação de dar, fazer e não fazer. Então, todo aluno, se tiver a turma aí do direito, vai lembrar muito bem disso. Então, o direito tributário é uma relação também obrigacional, mas aqui de caráter público, né? De um lado, nós temos o sujeito ativo e do outro, o sujeito passivo. Quem é o sujeito ativo da relação jurídica tributária? São os entes políticos, aqueles que detêm competência tributária para a instituição dos tributos, que é a União, Estado, Distrito Federal e os municípios. E do outro lado aí da nossa relação jurídica tributária, nós temos o sujeito passivo, que são os contribuintes ou responsáveis. E quem são os contribuintes? As pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Nessa relação jurídica tributária, eles estão ligados através de uma prestação. Prestação de dar o quê? Dinheiro. Que dinheiro, como diz meu amigo Harrison Leite, não nasce em árvore, né? Então o Estado precisa de dinheiro, essa função primordial de toda e qualquer exação, que é a função fiscal, ele precisa para fazer frente, como eu já repeti algumas vezes, às necessidades públicas, tá? Então, essa é a relação jurídica tributária. E o que vem a ser o tributo? O tributo, previsto no artigo 3º do Código Tributário Nacional,
o Código traz esse conceito, ao dizer que tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Esse é o conceito do tributo previsto no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Então, vamos comentar rapidamente esse conceito, tá? E a primeira parte do conceito, vamos lembrar, tributo é toda prestação pecuniária. Então, pecuniária, pecus, né? Que vem já da palavra gado, né? Que já serviu como meio de pagamento em momentos históricos no passado, né? Então, essa palavra pecúnia pressupõe o pagamento em dinheiro, em moeda. Então, o Estado quer, tutu na sua mão para fazer frente às suas despesas. E a própria origem, na verdade, do tributo, vale lembrar, ela antecede o direito tributário, obviamente. Porque o tributo, a gente pode dizer que o tributo surge com o próprio surgimento do Estado. Porque o Estado, ele passou a necessitar de quê? De dinheiro, de recursos para a manutenção, que nós chamamos da máquina estatal, e também, sobretudo lá no passado, para o custeio de guerras. Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente nunca precisou se preocupar com a questão da guerra, embora a gente saiba que tem tributos aí que podem ter o fato, né, a questão da guerra como eu diria assim, um pontapé inicial havendo uma guerra para ser cobrado, mas a gente espera que nunca precise. A gente imaginava que nunca passaria por uma calamidade pública, né, dessa natureza, como estamos vivendo, essa crise sanitária, não só sanitária, mas também uma crise social, econômica, em razão da pandemia. E nós estamos vivendo esse fato que foi imprevisto, imprevisível, e estamos pagando preço alto por isso, porque não estávamos preparados. Aliás, nenhuma seara jurídica estava, né? E o direito tributário não é diferente. A gente está vendo algumas medidas paliativas para ajudar a passar essa fase, mas o direito tributário em si, o sistema tributário nacional brasileiro, não tem instrumentos suficientes para lidar com esse momento que estamos vivendo. Karina está até fazendo uma pergunta interessante, Karina. Daqui a pouco, quando eu falar das espécies, eu vou te responder, tá? Ela está perguntando quanto à viabilidade de instituir empréstimos compulsórios para calamidade pública hoje no Brasil, se seria viável ou não. Então, daqui a pouco a gente fala disso. Deixa eu fixar aqui que Suzana colocou o tema, né, da live. Fixar. Suzana, Karina, repete para mim, por favor, o tema da live e coloca também o meu Instagram do lado para eu fixar, por favor. Tá, então vamos lá. Uma prestação pecuniária compulsória pressupõe o comportamento obrigatório de prestação em dinheiro. Ou seja, efetivado o fato previsto na norma tributária, a prestação ela será obrigatória e se impõe de per si. Então, no direito tributário, quando a gente fala que é uma prestação pecuniária compulsória, ele caracteriza-se, nessa compulsoriedade, é caracterizado pela ausência do elemento vontade, como a gente já falou aqui no início da nossa live. Então, você não tem essa opção, não quero pagar. Aqui não é uma relação contratual, facultativa, que você adere ou não. Você é obrigado a realmente pagar uma vez realizando o fato previsto na norma tributária, o chamado fato gerador. Em moeda cujo valor nela se possa exprimir. Quando o legislador, no primeiro momento, falou em prestação pecuniária e no segundo momento falou em moeda cujo valor nela se possa exprimir, essa expressão moeda, né, revela-se como um conceito, na verdade, redundante. Era desnecessário ter repetido essa expressão. Mas o interessante aqui o direito, ele não aceita, né? Ele não permite o pagamento de tributos que nós chamamos in natura ou in labore. Ou seja, eu pagar tributo, eu devo tributo e eu quero pagar com o bem que eu possuo, com o bem móvel. Chegou o dia do pagamento, não tenho como, então eu vou
entregar ao Estado, o Estado que eu falo aqui no sentido lato sensu, tá? Estado como sinônimo dos entes políticos, que pode ser a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município, que são os entes políticos que têm o quê? Competência para instituir os tributos. Pois bem, então não é possível o pagamento do tributo in natura, em bens, e nem in labora, em trabalho. Imagine que eu estou devendo o ISS, eu chego no meu município e digo, olha, senhor prefeito, eu devo aqui o ISS, mas eu não tenho como pagar agora, eu vim aqui trabalhar um dia para o município, na prefeitura, para poder pagar o meu tributo. Então não há essa possibilidade. É claro que há uma possibilidade de extinguir o crédito tributário através da dação e pagamento de bens imóveis, que foi uma causa incluída no artigo 156, inciso, salvo engano, 9 ou 11, não me recordo bem agora, mas, aliás, é o inciso 11, que trata da causa extintiva do crédito tributário, que previu lá a dação de pagamento de bens imóveis, certo? Só bens imóveis, mas carece aí, necessita de uma lei para regulamentar isso. E é possível também, desde que o ente ele tenha uma norma nesse sentido, né? Uma lei específica nesse sentido, o pagamento de tributo em títulos da dívida pública ou em precatórios. Inclusive, como estamos no momento de pandemia, o Estado da Bahia, por exemplo, através de uma portaria 001 de 1/6/2020, ele regulamentou a possibilidade de compensar precatórios com tributos estaduais, tá? Então, foi uma norma aqui do nosso estado, nesse momento em que estamos vivendo, como uma medida aí para tentar ajudar o contribuinte a honrar com seu crédito tributário. Porque na maioria das vezes, e isso depende muito, já que, imagine vocês, com relação ao âmbito municipal, nós temos mais de 5 mil municípios, né? Imagine, nesse momento de pandemia, que enxurrada de legislações, de leis tributárias poderiam surgir para tentar trazer medidas paliativas para esse momento que estamos vivendo. Eu digo medidas paliativas porque algumas delas não vão solucionar de pronto, né? Porque a gente está vendo, por exemplo, a postergação do pagamento de alguns tributos, o PIS, o COFINS, foram postergados, né? Houve um diferimento desse pagamento, mas chegando lá na frente, com essa postergação, quem é empresário sabe, Karina aí que está nos assistindo, é empresária e sabe, como é que vai fazer no momento de retomada, que o empresário lá na frente, final do ano, vai ter que pagar a prestação antiga e a prestação do mês corrente, por exemplo, com esses diferimentos que ocorreram. Então, tem que se pensar outras possibilidades, que benefícios serão dados para o contribuinte, para setores que estão mais prejudicados com a pandemia, né? E muito se fala até, Karina fez um questionamento sobre a instituição de tributos nesse momento que estamos vivendo. Eu vou comentar isso, mas de antemão eu acho que não é o melhor caminho, porque o contribuinte já está passando por uma situação, eu diria, caótica. As empresas, né, onde o empresário está mais preocupado em manter seus postos de trabalho e não demitir o seu pessoal, e a gente sabe que o desemprego gera uma recessão maior na economia e a gente está aí prestes a viver uma das maiores crises. A gente não sabe ainda qual será a repercussão disso. Mas se o empresário, há um engessamento do setor produtivo, e é o setor produtivo que vai alavancar o nosso país, a gente vai ficar realmente de mãos atadas, porque se o empresário não tem condições de dar essa retomada, de promover o crescimento econômico, e isso vai ter um efeito em cadeia, porque se o sujeito ele está desempregado, ele deixa de trabalhar, a atividade produtiva do país, ela vai refletir no crescimento, no efeito multiplicador que isso gera para a economia, e isso vai ser assim uma situação totalmente catastrófica, né? A gente não sabe ainda, muitas gerações ainda vão sentir os efeitos desse momento que a gente está vivendo hoje. Então, de antemão, eu compartilho com o entendimento de
de alguns tributaristas, doutrinadores, especialistas, que não é o momento de se instituir nenhum tributo, porque as pessoas já estão passando por situações bastante graves, e hoje o empresário está mais preocupado em ter um dinheirinho em caixa, né? O fluxo de caixa está complicado, em manter o seu empregado, do que necessariamente em pagar um tributo, tá? Mas voltando, então o Estado da Bahia regulamentou, através dessa portaria da Procuradoria do Estado e do Cefaz, essa possibilidade de compensar os precatórios com tributos. Então isso foi uma medida tomada agora em tempo de pandemia. E voltando ao conceito de tributo, a outra expressão que diz no conceito de tributo é que não constitua sanção de ato ilícito. E aqui fica para nós a dica: tributo, pessoal, não é penalidade. Então, o tributo não pode ser utilizado como sanção ao contribuinte, tá? E ele se distingue da penalidade justamente por isso, né? Tributo não se confunde com a multa. E nesse ponto aí, que o tributo não pode ser sanção de ato ilícito, porque a hipótese de incidência da norma tributária, ela sempre recairá numa hipótese ou numa norma lícita, tá? E aqui tem um princípio que eu vou conversar já com vocês, eu posso até me adiantar, que faz parte do Sistema Tributário Nacional, que é o princípio, a cláusula não olet. Já ouviu dela? Já ouviu falar sobre isso? Que o tributo não tem cheiro. Alguém já ouviu? Por que o tributo não tem cheiro? É também chamado de princípio da interpretação objetiva do fato gerador, o artigo 118 e 126 do Código Tributário Nacional. Nesse princípio, né, nessa cláusula que o tributo não tem cheiro, ele é, na verdade, um desdobramento. Ele é um desdobramento, é porque, desculpa aqui, o pessoal está fazendo algumas perguntas, eu só queria deixar claro uma coisa, porque como eu estou falando e tem muitas perguntas surgindo aqui, se por um acaso eu não tiver condição de responder ao final da live, vocês podem me perguntar no Instagram, no direct, que eu respondo, viu? Tem uma pergunta aí, acho que é de Eric. Eric está perguntando, tem outras pessoas questionando, mas eu não estou conseguindo acompanhar. Tem muita pergunta aí surgindo, tá? Então, se acontecer, eu tenho o maior prazer depois de responder para vocês. E lembrando que quem quiser um material de ajuda, de apoio desses temas que nós estamos tratando, pode me pedir depois lá no meu Instagram, tá? Bem, então, o princípio, a cláusula não olet, significa que o tributo não tem cheiro. Essa história surgiu em razão de um imperador romano, né? Que ele queria tributar, taxar, instituir taxas em banheiros públicos. E o filho dele, Tito, disse que aquilo dali era repugnante, nojento, que a cidade ia ficar fedorenta, que não tinha nada que tributar os banheiros públicos. Então, o imperador pediu que o seu filho cheirasse a moeda de ouro e perguntou: e aí, tem cheiro? Então, isso é para mostrar, de fato, que não importa, que o Estado ele tem intenção de arrecadar. E essa cláusula do tributo não tem cheiro, inclusive, respalda que atividades ilícitas possam ser tributadas. Por isso que eu disse que ele, na verdade, é um subprincípio da isonomia tributária. Então, a gente já pegando o gancho e falando dos princípios constitucionais tributários, o artigo lá 150 da Constituição traz o princípio da isonomia tributária. E uma pessoa, por exemplo, que aufere renda em razão do tráfico ilícito de drogas, tá? Essa pessoa vai pagar imposto de renda? O que é que vocês acham aí? Alguém que aufere renda, e a gente sabe que a materialidade, a hipótese de incidência do imposto de renda é oferir renda provento de qualquer natureza. Se a pessoa oferiu renda em razão do tráfico ilícito de drogas, ele vai ter que pagar imposto de renda? O que é que vocês acham? Hein? Olha, pessoal, ele vai ter que pagar. Pensem em vocês, quer dizer que eu trabalho, sou servidora pública, professora, né? Trabalho, dou um duro danado, né? E tenho que pagar o imposto de renda todo mês. Porque o sujeito que ofere renda oriunda, ainda que seja da atividade ilícita, não vai pagar. Ele vai ser beneficiado? Então, até por questões de justiça fiscal, observem que o direito tributário, ele não quer saber se
o que originou o meu rendimento foi oriundo de uma atividade ilícita. E esse princípio, inclusive, respaldou na Operação Lava Jato. Na Operação Lava Jato, o que foi que aconteceu? Muitos empresários, eles conseguiram obter recursos em razão de atividade ilícita, pagaram tributos e depois esse dinheiro foi confiscado. E aí, teve que devolver o tributo que foi pago? Não. Justamente com base nesse princípio da interpretação objetiva do fato gerador, da cláusula non olet, tributo não tem cheiro. E é um tributo que corrobora aí a justiça fiscal, a isonomia, porque pessoas que estão... Qual é a materialidade, na verdade, da norma tributária? Auferir renda. A norma tributária não diz lá, auferir renda oriunda de atividade ilícita. Não é isso que a norma tributária prevê. A norma tributária diz simplesmente auferir renda. Então, se o traficante auferiu renda, se eu auferi renda, se você aufere renda, todos nós vamos pagar o imposto de renda. O direito tributário não vai entrar nessa seara da ilicitude, até porque a norma tributária não traz um evento ilícito. O fato no mundo fenomênico é que trouxe essa ilicitude, mas que isso fez com que o sujeito praticasse um evento previsto na norma tributária, o chamado fato gerador, e que ele vai ter que pagar o tributo, tá? Então, cuidado com isso. Ouviu, Jefferson, que está aí com essa carinha? Tem que pagar o tributo, sim. Um outro ponto que diz que o tributo é instituído por lei. Óbvio, o tributo ele só pode ser criado através de lei. Regra geral, o tributo é instituído através de lei ordinária. Cuidado com isso, você que estuda para concurso. Olha a dica, tributo, a regra é lei ordinária. Quais tributos serão instituídos por lei complementar que requer um quórum, né, qualificado da maioria para aprovação, né, pelo parlamento? Quais tributos? Nós temos 4 exceções. Quem sabe são as contribuições para a seguridade residuais, os impostos residuais, empréstimos compulsórios e impostos sobre grandes fortunas. Então, nós temos essas 4 exceções. Então, atenção, tem gente aí, Karina perguntou sobre empréstimo compulsório para calamidade pública, e algumas pessoas também questionam a possibilidade de instituir impostos sobre grandes fortunas nesse momento pandêmico que estamos vivendo. Caso esses tributos fossem instituídos hoje, ele teria que ser através de lei complementar. Tá certo? Então, a regra é que tributo é instituído por lei ordinária. Excepcionalmente, esses 4 casos, através de lei complementar. E da legalidade tributária, daqui a pouco a gente volta para falar. Então, já vimos no conceito de tributo, que é instituído por lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E essa atividade... O pessoal aqui... desculpa, viu? Aconteceu alguma coisa aqui no celular, não entendi nada o que aconteceu, mas tudo bem. Vocês conseguiram... Falhou o áudio? Vocês estavam me ouvindo? Aqui deu um chute, né? Mas enfim, então essa formalização do crédito tributário se dá através do lançamento tributário. Então o Estado é obrigado sempre, uma vez ocorrido o evento previsto na norma, pausou, né? Não entendi por que essa pausa, por que travou. Mas vamos lá, coisas da tecnologia. Samanta, minha querida, um beijo, viu? Minha amiga do coração. Então, o Estado ele é obrigado a cobrar o tributo sempre que ocorra o evento previsto na norma tributária. E essa formalização se dá através do lançamento, tá certo? Mas vamos falar das limitações constitucionais ao poder tributar. Essa expressão, ela foi utilizada inicialmente no Brasil através da obra, né, de um grande tributarista lá em 1951, que é o professor Aliomar Baleiro. Quem já ouviu falar dele, é um clássico, é um livro clássico do direito tributário. Quem no futuro quiser aprofundar nos estudos, com certeza irá estudar esse autor. Então, essa expressão, limitações constitucionais ao poder de tributar, ela foi inicialmente utilizada por Aliomar Baleiro e passou a fazer parte das constituições brasileiras. E o que trata esse tema? Limitações constitucionais ao poder de tributar diz respeito aos princípios constitucionais tributários e às imunidades. Então, quando a gente ouve falar esse tema, no edital do seu concurso vai estar lá, limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, já sabe, princípios e imunidades. E aqui nós vamos falar, não vai dar tempo de falar de todos os princípios, óbvio,
mas do coração ali do Sistema Tributário Nacional, eu diria assim, o artigo 150. Então, a Constituição Federal, como eu já citei aqui, é leitura para vocês obrigatória dos artigos 145 a 162, que trata da parte do Sistema Tributário Nacional. No capítulo 1, né, na segunda seção, traz as limitações ao poder tributário. Então, quem está aí com a Constituição, queridos, abram aí no artigo 150 e diante. E o primeiro princípio que a gente se depara no artigo 150, inciso 1, é o princípio da legalidade tributária. Cadê Tiara? Tá aí? Tiara tá entendendo? Porque minha irmã disse que se não entende, ela sai da live. Não me faça passar vergonha, viu, minha irmã? Então, o princípio, gente, numa acepção comum, o que é que a gente entende? O que é princípio? O princípio, numa acepção comum, é o início de algo, né? O começo de alguma coisa. Juridicamente, citando Celso Antônio Bandeira de Mello, é o mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, né? Tiara não tá aí, tá me fazendo passar vergonha, mas tudo bem. Depois a gente vai ter um DR. Então, gente, os princípios, o primeiro princípio, que é o princípio da legalidade, ele preceitua o quê? Ó, Tiara tá aí. Muito bem. Tá dizendo que tá claro. Obrigada, minha irmã. Então, o princípio da legalidade, e parece dupla sertaneja, né, pessoal? Tiana e Tiara. Né? Fica a dica. Só que essa voz maravilhosa que eu tenho realmente ia estremecer aí a Bahia. Mas vamos lá. A legalidade, artigo 150, inciso 1, diz que nenhum tributo poderá ser criado ou majorado ou alterado sem lei que o estabeleça. E aqui, minha gente, muito cuidado. O tributo só pode ser criado e instituído por lei. A alteração do tributo, a majoração dele, pode até ser por outro instrumento legal, nas hipóteses excepcionais que a Constituição traz. Mas instituir o tributo, minha gente, só por lei. Ah, porque na minha cidade teve uma vez que foi criar uma taxa por decreto. Isso é para o tributarista, isso é uma aberração, né? O advogado gostaria de pegar uma causa dessa porque seria muito fácil de derrubar essa tributação, tá? Mas a criação e instituição de tributos tem que ser por lei. E quem estava prestando atenção, eu falei qual é a regra, qual é a lei criadora, instituidora do tributo no Brasil. Que lei é? É lei ordinária ou lei complementar? Lei ordinária, a regra é essa. As exceções nós já vimos, tá? Então o tributo ele só pode ser exigido por lei. E tem as exceções, pessoal. Você que estuda para concurso, olhe, tem que saber as exceções. Ah, professora, como eu faço? Eu vou mandar uma tabelinha, quem me pedir lá no direct, tá? Eu vou mandar uma tabela trazendo as exceções. Tem que saber as exceções da legalidade, anterioridade anual e anterioridade nonagesimal, que são os outros princípios que a gente vai falar. Então, pessoal, tem que saber essas exceções. E as exceções são tributos que nós chamamos que tratam da extrafiscalidade. Por MP também, desde que não verse sobre matéria de lei complementar, né? Artigo 62. Muito bem, Eric. Obrigado pela participação. Então, a lei, o tributo poderá ser criado ou exigido por lei ordinária ou por medida provisória. Artigo 62 da Constituição, salvo engano, parágrafo 1º e 2º. Só não pode trazer, né, criar um tributo, por exemplo, que seja veiculado por lei complementar, que é aquela ideia que se for a matéria reservada à lei complementar, a medida provisória ela não pode disciplinar aquela matéria, tá? Então, obrigada aí pela lembrança. Então, as exceções à legalidade são os impostos de importação, exportação, IPI, IOF, ICMS combustível e CID combustível. São, na sua maioria, aí, a primeira parte dos impostos, os impostos federais. Então, vejam vocês, esses tributos, porque tem a CID aí nesse meio, tá? E a gente está falando aqui do gênero, importação, exportação, IPI, IOF, ICMS combustível e CID combustível. Professora, muita informação, vai pegar, faz a tabelinha, inclusive vou passar esse material para vocês, tá? Quem quiser criar uma música, fazer um forró, aí aproveitar o clima junino, fazendo um método de mnemônica, ou qualquer coisa, quem quiser criar algo, me marca, tá? Pra gente divulgar
lá no meu Instagram, quiser criar uma música legal, bacana sobre essas exceções. Mas o importante aqui é saber que essas exceções existem porque se tratam de tributos extrafiscais que o Estado também tem intenção de intervir na atividade econômica. E vejam para vocês um exemplo agora desse momento de pandemia. Então, como estamos vivendo um momento de pandemia, por exemplo, nós tivemos alguns decretos reduzindo a alíquota do IOF, reduziu a alíquota do IPI. Então, observe que o Poder Executivo ele pode alterar alíquotas desses impostos, né, desses tributos, porque tem a CID, para, de certa forma, intervir na atividade econômica. Então, a gente está vivendo um momento delicado, então, o Poder Executivo, através de um decreto, vou dizer aqui para vocês o número, o decreto 10.305 de 2020, 10.285 de 2020 e 10.302 de 2020, mexeram com as alíquotas do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, tá? E teve também uma alteração realizada no Imposto de Importação. Alterou a zero a alíquota do Imposto de Importação com relação a produtos médicos, hospitalares e de limpeza que são utilizados no combate ao Covid até 30 de nove de 2020. Isso foi feito através de uma resolução do CAMEX, da Câmara de Comércio Exterior, número 17 de 2020. Então, observe que alguns tributos, como exceção, eles podem ter suas alíquotas alteradas via decreto do Poder Executivo ou outros instrumentos normativos que não a lei. Então, atenção, cuidado. Instituir, criar um tributo tem que ser por lei. Quanto à questão da alteração das alíquotas, da majoração do tributo, que pode ser, essas exceções que eu tratei, ser utilizado um instrumento normativo diverso da lei, por exemplo, um decreto, certo? Então, o Poder Executivo, ele quer mexer na balança comercial brasileira, ele quer estimular as exportações em detrimento das importações. Então, ele pode, via decreto, aumentar a alíquota de importação de um produto, né, de um produto que vem aí do exterior e que possa concorrer com a indústria nacional. Ele pode fazer isso via decreto, porque está nas exceções à legalidade tributária, beleza? Então, a dica. Outra coisa, artigo 97 do Código Tributário Nacional traz a chamada princípio da legalidade da tipicidade cerrada ou estrita. Então, artigo 97 tem as matérias que só podem ser através de lei, como o fato gerador, a multa, o sujeito passivo, a base de cálculo. Então, tudo tem que estar veiculado através de lei. Artigo 97 do Código Tributário Nacional. Esse é o princípio da legalidade. Um outro princípio que a gente pode abordar é o princípio da irretroatividade. O princípio da retroatividade, ele dispõe que os entes políticos, eles não podem, aliás, se for instituída uma lei, publicada uma lei, ela só pode valer para fatos geradores futuros, posteriores à publicação da lei. Não pode ser criada uma lei tributária para tributar fatos passados. Isso feriria a irretroatividade. A exceção que a lei pode retroagir é possível em dois casos: quando se tratar de uma lei meramente interpretativa ou quando versar sobre infrações e que venham beneficiar os infratores. Lembra lá no direito penal que a lei não retroage, só retroage se for para beneficiar o réu? No direito tributário há a possibilidade de retroagir para beneficiar o contribuinte no caso de infrações. São essas coisas, essas hipóteses que são exceções à irretroatividade tributária, tá? Então, uma vez publicada a lei, ela só vai atingir fatos geradores dali para frente, tá? Ex nunc, né? Para o futuro. Esse é o princípio da irretroatividade. Está previsto também no artigo 150 do Código ou da Constituição Federal. Então, artigo 150 da Constituição Federal, inciso 1, a legalidade tributária, nós temos em retroatividade, que foi isso que nós falamos, e tem um outro também que eu tenho que falar com vocês, daqui a pouco o tempo acaba, que são os princípios da anterioridade. Anterioridade anual ou de exercício e a anterioridade chamada nonagesimal qualificada
ou privilegiada. E o que trata esse princípio? O princípio da anterioridade. Está lá também no artigo 150, tá? O princípio da anterioridade dispõe o seguinte, que uma vez publicada, instituída, né, publicada uma lei tributária, ela só vai poder, a cobrança daquele tributo, só vai poder ser realizada no exercício financeiro posterior. Então hoje, São João, 24 de junho de 2020, caso fosse instituído um tributo, essa lei, a cobrança desse tributo só valeria quando, Karina, só poderia valer a partir de quando? Se a gente partir da premissa que o princípio da anterioridade anual só vai valer, só vai poder ser cobrado no exercício financeiro posterior, esse tributo só vai poder ser cobrado quando? Em 2021, certo? Por quê? Porque uma lei, uma vez publicada, uma lei tributária instituidora do tributo, ela só valerá, a cobrança do tributo não pode ser feita no mesmo exercício, só no exercício financeiro posterior. Então foi criado hoje, vai ser cobrado no próximo ano. Esse é o princípio, é o que preceitua o princípio da anterioridade anual ou de exercício, tá? São sinônimos. Mas o que é que acontecia? No Brasil, alguns tributos eram instituídos ou majorados, vamos imaginar, em dezembro de determinado ano. Imagine que foi publicada uma lei em dezembro de 2019. Se a gente partisse aí desse princípio da anterioridade anual ou de exercício, esse tributo poderia ser cobrado quando? Em janeiro de 2020, né? Que eu dei o exemplo de dezembro de 2019. Esse princípio da anterioridade, na verdade, ele tem como escopo evitar que o contribuinte seja pego de surpresa, né? De forma inopinada. Ninguém quer ser pego de surpresa. As pessoas têm que se planejar, se programar, se organizar para pagar tributo. Então, essa é a intenção, né? A razão de ser da anterioridade. Só que o tributo, ele era instituído ou majorado lá em dezembro. Vai cobrar em janeiro, antes da emenda constitucional, desculpa, 42 de 2003, ele seria cobrado sim. Desculpa. A garganta já tá seca. Então, através da emenda constitucional 42, foi inserido, a pessoa não pode tossir não, porque senão, ainda bem que eu tô sozinha aqui, senão iam sair correndo, né? Então, o princípio da anterioridade nonagesimal, ele preceitua que, da data da instituição da lei à sua cobrança, tem que ter um interstício mínimo de 90 dias. Minha voz está falhando. 90 dias. Então, se a lei que publicou esse tributo foi em dezembro de 2019, teria que aguardar o lapso para a sua cobrança de 90 dias. Então, não seria janeiro de 2020. Teria que aguardar esses 90 dias. Vamos imaginar lá, meados de março, né, em março mais ou menos, final de março, que poderia ocorrer a cobrança. Minha irmã brincando, dizendo que eu tenho que ficar de quarentena. Não, pessoal, é a garganta mesmo, que eu falando muito rápido. Secou, um minutinho aqui que eu vou... E já tá acabando o tempo, pessoal. Então, a gente pode, em uma outra oportunidade, continuar falando. Mas aqui, o meu objetivo foi falar de alguns princípios constitucionais tributários. E a gente atendeu essa expectativa. Karina, depois eu respondo. Eric, aí vocês me passam um direct que eu possa responder. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. E a nossa proposta foi falar desses princípios constitucionais do artigo 150, na sua maioria, os mais importantes, e essa tarefa que nos foi dada e essa missão foi cumprida. Então, nas palavras finais, ainda bem que a garganta tá falhando, eu queria agradecer demais a vocês pela presença, tá? E dizer que para mim foi um privilégio estar aqui participando do Notícias Concursos, e até uma próxima oportunidade, tá? Um beijo a todos aí, fiquem com Deus, se cuidem, e até
uma outra oportunidade da gente estar falando do direito tributário, que é essa matéria realmente maravilhosa. Tô bebendo água, pessoal, vou me cuidar e vocês se cuidem também. Beijão a todos!